música. Glória a Deus, hein? Deus tem levantado ministros e olha, com muito poder, autoridade, com alegria, com júbilo, com festa, com ousadia, e que nós possamos cada dia mais sermos gratos ao Senhor pelas pessoas que Deus coloca em nossas vidas para ministrar aos nossos corações, amém? Salmo capítulo 9, versículo 18. Mas o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres frustradas perpetuamente. Mais uma vez. Mas o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres frustrada perpetuamente. Feche os seus olhos alguns instantes. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque já tem falado aos nossos corações que nós nascemos para vencer, Senhor, e que nós somos capazes, Senhor, de dançarmos contigo em meio às tempestades dessa vida, Senhor. Que nós podemos, Senhor, subir e correr contigo pelos altos montes, porque Tu és o nosso refúgio, porque Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Porque o Senhor tem festa para as nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito, por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor vai fazer, Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma noite de campanha. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos sustentou. Obrigado, Senhor, porque quando chegamos diante de Ti, Senhor, o Senhor sempre, ó Pai, tem uma palavra de refrigério, de amor, de refúgio para as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque ainda, Senhor, quando erramos contigo, ainda assim, Senhor, o Senhor inclina os seus ouvidos, Senhor, para ouvir o nosso clamor. Obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias, Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada dia, e podemos, Senhor, nos aproximar de Ti cada dia e encontrarmos em Ti perdão, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque assim, Senhor, como recebeu o Filho pródigo, assim nos recebe, nos limpando, nos lavando e nos recebendo na Tua casa, Deus. Somos gratos a Ti. Continua, Deus, falando conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você pode se sentar. Amados, Deus, Ele falou muito comigo quando Ele disse sobre esse salmo. Nós temos sido ministrados através da campanha dos 12 cestos cheios, de que o Senhor, Ele tem alimento para as nossas vidas. A multidão estava de um lado, e quando Jesus ele foi para o outro lado, nós temos sido ministrados que a multidão foi ao encontro de Jesus. Foram buscar ao Senhor Jesus. Eles sabiam que em Cristo Jesus haveria refrigério, eles sabiam que Jesus operava milagres, eles sabiam que Jesus não ia dispensá-los vazios, eles sabiam que quando eles estivessem perto do Senhor, algo aconteceria na vida deles. E a Bíblia diz que aquela multidão, ela foi ao encontro de Jesus. Alguns foram correndo, outros foram andando, mas eu sei que aqueles que foram buscar o Senhor Jesus, aqueles que se assentaram, o Senhor alimentou. E nós já fomos ministrados durante tantos cultos falando sobre este assentar a relva, significando que o Senhor tem refrigério no meio do deserto. Assim como diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, erguia-nos mansamente as águas tranquilas. No corre-corre da nossa vida, no corre-corre do nosso dia a dia, amados, nós precisamos entender que nós precisamos parar um pouquinho se nós quisermos refrigério. São tantas coisas que acontecem na nossa vida. A palavra de Deus diz que nesse mundo tereis aflições. Não disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil. Não significa que se eu estiver em Cristo Jesus, tudo vai fluir calmamente. Não significa isso. Mas o Senhor diz, tem de bom ânimo, porque Ele venceu e nós venceremos. E o Senhor, Ele nos fortalece para vencer. E quando o Senhor me mostrou aqui Salmo
sempre. E sabe, amados, quando diz aqui sobre esquecido, aqui o Salmo, Davi está falando, não será esquecido para sempre. São coisas que nós passamos no nosso dia a dia. Quantos de nós somos esquecidos, seja pelas pessoas? Quantos de nós somos esquecidos, talvez convidaram os amigos para uma festa, mas eu não fui convidado. Quantas vezes eu e você somos esquecidos pelas pessoas, somos esquecidos por situações, e às vezes até falamos, eu acho que Deus me esqueceu. Mas esse salmo, ele diz tão pertinho: o necessitado não será esquecido para sempre. E quando Davi começa a falar aqui sobre esse salmo, sobre essa promessa, você não será esquecido para sempre, eu não serei esquecido para sempre. Davi, ele sabia muito bem o que era ser esquecido. Nós podemos lembrar que quando Davi estava lá no campo e chegou Samuel na casa de seu pai, Davi, ele foi esquecido. Jessé chamou seus filhos, teve um jantar e chamou seus filhos, e Davi foi esquecido. E quando Davi estava dizendo aqui nesse salmo, mas o necessitado não será esquecido para sempre, ele estava dizendo sobre esquecimento. E o esquecimento em nossas vidas, a maioria das vezes nos traz decepção. Quantos de nós achamos, me esqueceram? Esqueceram de orar por mim, esqueceram de me chamar para a festa. Às vezes nos sentimos excluídos. O próprio pai de Davi se esqueceu dele. Imagine só, chega Samuel na casa de Jessé. Samuel é um grande profeta e prepara um jantar, e os filhos vão e se arrumam e colocam as roupas e vão sentar à mesa para jantar-se com o profeta. Esqueceram Davi lá no campo. A decepção, a tristeza de saber, me esqueceram. Davi, quando estava aqui, eu repito, quando Davi estava dizendo sobre ser esquecido, ele sabia muito perto dele. E talvez eu e você sentimos na pele o esquecimento. Esqueceram de mim. Quando eu era pequeno, o meu pai me esqueceu na escola. Quando me fizeram uma festa, esqueceram de mim. Lá no emprego, chamaram todas as pessoas, esqueceram de me chamar. E começamos a deixar algumas coisas em nossos corações. Algumas coisas que Davi não deixou, mesmo sabendo que a decepção era algo tão presente na vida de Davi. Lembra que Saul também, Davi, ele serviu Saul, e Saul esqueceu de Davi também. Davi não deixou a decepção subir ao coração dele. E algo que nós precisamos saber, amados, é que nós não podemos deixar com que o esquecimento humano deixe os nossos corações amargurados, deixe os nossos corações feridos. Veja bem que Davi, mesmo ele sabendo tão perto dessa decepção, Davi, ele sempre falava: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é socorro presente. A confiança de Davi estava em Deus. Os homens podiam até esquecer de Davi, o pai de Davi podia esquecer. A palavra de Deus diz que o teu pai e tua mãe podem até esquecer, mas o Senhor jamais esquece. E Ele não esquece. E esse esquecimento, e essa situação difícil, o Senhor não esquece. E o Salmo diz: o necessitado não será esquecido para sempre. E às vezes nós esquecemos de ler um versículo como esse, e deixamos o nosso coração ficar amargo. E quando o nosso coração fica amargo, amados, a nossa fé é roubada. Nós achamos que foi Deus que nos esqueceu. Não conseguimos mais acreditar, não conseguimos mais sonhar, não conseguimos mais, quando o nosso coração está amargurado, nós nos afastamos das pessoas, nós nos afastamos de Deus. Quando nós somos esquecidos por algumas coisas, nós falamos: me
vamos nos afastando e vamos nos fechando. E um coração duro, um coração amargurado, um coração, sabe, decepcionado, não consegue viver as promessas de Deus. Precisamos ter como exemplo a vida de Davi. Veja bem, Davi pode ter sido esquecido até pelos seus pais, mas o Senhor não esqueceu de Davi, assim como Ele não se esquece de mim, assim como Ele não se esquece de você. Aí talvez você diga assim: ah, mas eu não sei, sabe, tanto tempo que eu tenho buscado ao Senhor, tanto tempo que eu tenho orado por isso, tanto tempo que eu tenho colocado aos pés do Senhor uma situação difícil. Quanto tempo eu tenho orado ao Senhor pela conversão do meu marido, quanto tempo eu tenho orado por um novo emprego, e parece que o Senhor esqueceu. Eis aqui uma resposta: o Senhor, Ele não vai esquecer aquele necessitado. E se você tem uma necessidade nessa noite, saiba de uma coisa: o Senhor não esquece. Ele está aqui, assim como Ele lembrou de Davi lá nos campos. Ele não se esquece de você. Diga: o Senhor está aqui e Ele não se esquece de mim. Talvez colocamos desculpas para sermos esquecidos. Ah, são os meus pecados. Pode ter certeza que os nossos pecados nos afastam do Senhor. Mas quando nós nos voltamos ao Senhor, quando nós nos achegamos ao Senhor e falamos: Senhor, lembra de mim. Lembra, Senhor, do teu amor. Lembra, Senhor, da tua misericórdia. Lembra, Senhor, da tua graça. Lembra, Senhor. O Senhor, Ele não vai esquecer de você. E o Senhor, nessa tarde, Ele me lembrou de um homem chamado Sansão. Sansão foi um homem que nasceu com o propósito de ser nazireu, consagrado ao Senhor. A Bíblia diz que os pais de Sansão deixaram seus cabelos compridos como um sinal externo de uma aliança que Sansão tinha com o Senhor. E nós sabemos da história que Sansão, ele se envolveu com prostitutas, e Sansão se envolveu com mulheres, e no caminhar da vida de Sansão, ele se envolveu com Dalila, e Dalila estava ali à espreita para roubar Sansão. Um homem separado, um homem que tinha uma aliança com o Senhor. Não eram os cabelos, sabe, deixar os cabelos compridos, sabe, mas os cabelos significava externamente a aliança que ele tinha com o Senhor Deus. E Sansão, quando ele contou o seu segredo para Dalila, contou que ele era um homem consagrado ao Senhor, que ele tinha a unção do Senhor. E aí vieram os homens e cortaram os cabelos de Sansão e furaram os seus olhos e roubaram aquilo que Sansão tinha de mais precioso. Mas ainda assim, Sansão errando, Sansão tendo esse momento difícil na vida dele, o Senhor, Ele não se esqueceu de Sansão. A Bíblia conta essa história, que foi cortado os seus cabelos, furado os seus olhos, e conta que Sansão começou a passar um momento de vergonha. Talvez alguns de nós estejamos passando um momento de vergonha. Quando Sansão já estava com seus cabelos cortados, os seus olhos furados, colocaram ele lá no moinho, sabe, aquela roda trabalhando, sabe, um moinho rodando, e ele rodava empurrando, sabe, o trabalho que os bois faziam. E Sansão estava lá com os olhos furados e rodando, e os filisteus estavam dando risada. Os filisteus foram aqueles que estavam para lá saquear o povo de Deus. E nós não podemos esquecer que Sansão foi um homem guerreiro. Era um guerreiro do Senhor que lutava ali. Ele não lutava com um exército. Sansão tinha força, Sansão tinha unção, Sansão tinha garra, Sansão era um homem forte, porque ele tinha a presença de Deus. A partir do momento que ele contou lá o segredo e que ele perdeu tudo aquilo, Sansão começou a passar por vergonha. Talvez no caminhar das nossas vidas, nós estamos tendo uma vida como Sansão. Estávamos fortes, lutando com força,
mostrava o prazer momentâneo. Talvez para você, lá na sua empresa, o diabo mostre, sabe, aquele dinheiro ilícito. E ele começa a mostrar quantas coisas boas aquele dinheiro ilícito pode trazer para a tua vida. Mas ele não mostra lá no final que haverá choro, que haverá dor. Talvez o diabo mostre para você aquele homem bonito, aquela moça bonita, para você trair o seu marido, a sua esposa, o seu namorado. E ele mostra no momento, olha, quanto prazer vai ter. Ele não mostra lá no final. Ele não fala que vai ter tristeza. Ele não fala que vai ter consequências ruins. O diabo mostrou para Sansão as mulheres bonitas. Eu não sei o que o diabo tem mostrado para você para roubar as suas forças. Mas eu sei de uma coisa. Não acontece de uma hora para outra que nós vamos para o mundo, que nós nos afastamos de Deus, que nós entramos de vez no pecado, como Sansão entrou. Não é de uma hora para outra. Mas é uma coisinha aqui. É um me esqueceram. É uma decepção daqui. É uma coisa dali. É um dinheirinho bobo daqui. É uma olhadinha boba para aquela mulher. É uma olhadinha boba para aquele homem. E nós vamos nos afastando. E assim foi a vida de Sansão. E Sansão perdeu o melhor de Deus. Mas ainda quando Sansão perdeu o melhor de Deus e estava passando um momento de vergonha, estava lá no moinho trabalhando, e os filisteus jogavam coisas nele, e os filisteus falavam, cadê aquele guerreiro? Talvez estão falando isso de nós. Cadê? Cadê aquele lutador? Cadê aquele cheio de unção? Cadê o forte? Cadê aquele homem? Cadê aquela mulher que lutava? Cadê? E a palavra de Deus diz que ainda pegaram, se não bastasse que Sansão estava lá naquele momento de vergonha, se não bastasse aquele momento, pegaram Sansão e levaram ele como se fosse no estádio. Eles estavam cheios de filisteus lá. E a palavra de Deus diz que eles estavam lá para zombar de Sansão, para zombar de Sansão. Eu imagino quando ele entrou naquele lugar e as pessoas gritando, e as pessoas jogando pedras, e as pessoas zombando de Sansão, porque ele tinha perdido, e estava passando um momento de vergonha, estava passando um momento difícil na vida dele. Mas a palavra de Deus diz, e o que nós precisamos aprender nessa noite, Sansão, quando ele começou a entrar naquele lugar, o moço que estava levando ele pela mão, porque os seus olhos estavam furados, ele já não conseguia mais enxergar. Ele falou para o moço, me aproxime do pilar. O pilar de sustentação, me aproxime desse lugar. E Sansão colocou uma mão no pilar. E o rapaz colocou a mão dele numa mão. E Sansão colocou a sua outra mão. E Sansão disse, lembra, Senhor, mais uma vez de mim. E o Senhor lembrou de Sansão. Às vezes somos esquecidos, mas entenda uma coisa, quando nós nos aproximarmos do Senhor e falarmos, Senhor, lembra de mim. E o Senhor lembrou de Sansão. E a palavra de Deus diz que Sansão então, com poder e autoridade, levantou aquela coluna e quebrou-se tudo, e os filisteus morreram. Ele morreu junto. Mas sabe, amados, nós não precisamos morrer para derrubar e para destruir os filisteus das nossas vidas. Nós não precisamos morrer para destruir aquilo que tem zombado das nossas vidas, aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas. Mas nós precisamos nos lembrar de falarmos, lembra, Senhor. E o Senhor lembrou de Sansão, e ele levantou e foi destruído. Assim como o Senhor nessa noite, se eu e você nos voltarmos ao Senhor, o Senhor diz, o necessitado não será esquecido para sempre. Não será, a tua necessidade não vai durar para sempre. Essa dor que está
você. Talvez nós achamos que o nosso casamento já não tem jeito. Achamos que a tristeza dentro de casa já pode fazer parte. Nos acostumamos. Mas o Senhor, Ele quer trazer alegria. O povo de Israel estava com os muros derrubados, e o Senhor trouxe alegria para aquele povo que clamava. E assim como nós temos clamado, o Senhor está aqui para ouvir a nossa oração, a minha oração, a tua oração. A última atitude da vida de Sansão foi: lembra, Senhor. Lembra, Senhor, de mim. Lembra, Senhor, me capacita mais uma vez. E essa é a oração que nós podemos fazer nessa noite. Lembra de mim, Senhor. Mais uma vez, muda a minha história. Muda, Senhor, ainda que eu ou você estejamos andando por caminhos distantes, como Sansão estava andando, ainda que sejam caminhos vergonhosos, porque o pecado nos leva para a vergonha. O pecado levou Sansão para a vergonha. Ele não precisava passar por aquilo. Um homem consagrado desde o ventre da sua mãe. Um homem que tinha unção do Senhor. Ele tinha um sinal externo de uma aliança com o Senhor. Mas o pecado o afastou. Mas quando aquele homem chegou e falou: lembra, Senhor. Lembra de mim, Senhor. Mais uma vez, ó Deus. Talvez essa noite eu e você precisamos falar isso. Lembra, Senhor, mais uma vez. E me dá força, Senhor. Me dá força, Senhor, para lutar, ó Deus. Assim como diz a tua palavra, o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres frustradas perpetuamente. A tua esperança o Senhor renova nessa noite. A minha esperança o Senhor renova nessa noite. Deus jamais esquece de ti. A promessa do Senhor: você não será esquecido. Não seremos esquecidos. Por isso, se você deseja nessa noite fazer como Sansão, talvez seja a última atitude nessa noite, eu convido você a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos e comece a dizer: Senhor, Deus, quantas vezes, Senhor, a decepção, ó Pai, tem, Senhor, amargurado o meu coração, e eu tenho desistido de lutar, Senhor. Às vezes que fui esquecido, às vezes que esqueceram de mim, e até mesmo, Senhor, às vezes que eu acho, Deus, que o Senhor se esqueceu de mim, Pai. Senhor, às vezes, Senhor, que o pecado, ó Deus, foi tão forte, Deus, e eu fui tão fraco, e eu, Senhor, me afastei de ti. Eu desejo, Senhor, nessa noite, como Sansão, colocar a mão nos pilares e derrubar os filisteus. Porque, Senhor, eu sei que o Senhor não esquece, Deus, de mim. Não esqueceu de mim. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar
segundo culto de uma campanha profética. Em cada um desses dias, nós apresentamos as nossas vidas no altar do Senhor. O Senhor liberou sobre cada um de nós, durante esse período, uma unção nova a cada dia, uma unção profética de conquista, de vitória, de êxito, uma marca espiritual. A mesma marca que estava sobre Sansão está sobre a tua vida. A marca da aliança, a marca da promessa, a marca da provisão. Levanta a tua mão, levanta. Levanta, porque o Senhor nessa noite está consolidando essa marca sobre a tua vida, essa marca sobre a tua casa, sobre o teu futuro. Essa marca, quanto mais do que uma marca externa, mas é uma marca do teu espírito, da tua alma. Você vai comer o melhor dessa terra. Você vai viver as promessas de Deus em nome de Jesus. Nada ninguém vai te roubar, porque o Senhor nos escolheu para vencer. Receba essa marca, receba essa unção em nome de Jesus. Vai viver a provisão dos céus. Vai viver em nome de Jesus. E ninguém vai te impedir, porque a Bíblia diz que operando Deus ninguém impedirá. Receba essa unção. Receba, levanta a tua mão alta e diga: eu recebo pela fé, em nome de Jesus, a unção dos 12 cestos cheios